Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Rayane, sou aluna do curso de Psicologia no primeiro período com o professor Felipe Degani. Boa tarde, eu sou Suzana, também aluna de psicologia, e hoje nós vamos apresentar uma análise sobre o filme Nise, o Coração da Loucura. O primeiro tópico abordado vai ser em relação aos pacientes, né? Como é que os médicos tratavam eles ali naquele cenário. A gente consegue perceber que num dado momento, né, que a Nise chega no hospital, né, ela se depara com os médicos explicando a forma cruel como eles tratam esses pacientes, né? Eles usam eletrochoque e o método de lobotomia, e fazendo com que os que têm esquizofrenia e tudo mais sofram com esses métodos, né? E Nise não concorda com isso. A gente pode perceber pela outra imagem o estado, né, da parede, como eles ficavam jogados. A gente não achou imagens tão, né, chocantes como tem no filme, mas era um descaso e um tratamento totalmente desumano. Exatamente, e aí isso causava, né, um transtorno muito grande dentro do hospital em si, com os pacientes, né, que estavam ali, e principalmente com a postura da Nice, que vem com uma outra proposta que a gente vai estar vendo mais à frente. A Nise era uma psiquiatra, né? Psiquiatra, tão psiquiatra quanto os médicos que estavam ali, mas eu acredito que também por uma questão de ser mulher, né? E também por ela não aceitar, como nós já falamos antes, em relação aos tratamentos, eles jogaram a Nise num setor que não era o dela, setor de terapia ocupacional. A gente sabe que é um setor muito importante, mas para eles era como se não valesse de nada. Jogaram ela ali para que a influência dela, para que o desejo dela de que as coisas fossem transformadas não fizesse diferença nenhuma, mas mal sabiam eles, né, do que ela seria capaz de fazer. Exato. E aí eles colocaram ela em um dos setores menos frequentados do hospital e quase sem nenhuma verba, né? Porque naquela época os hospitais psiquiátricos eram vistos, né, como prisão. E aí eles tratavam de fato todo mundo que estava ali dentro como carcereiro, como presidiário, e aí eles tratavam de qualquer jeito aquelas pessoas. E quando a Anice chegou tentando mudar, né, a forma com que o cenário era visto, eles começaram a tratar ela com muito desprezo. Em uma das cenas a gente até consegue ver um dos médicos falando para ela deixar a porta fechada, que para eles se manterem em segurança, e ela, com um ato de rebeldia e ousadia, vira as costas e deixa uma das portas Verdade. abertas. Quando a Nise chega no hospital e que logo em seguida ela é colocada, né, na função lá de terapeuta ocupacional, ela vai conhecer, né, os auxiliares, as duas pessoas que trabalham lá, né, que é a Ivone e o Lima. E o primeiro encontro deles não é muito interessante, porque a Nise chega com uma nova proposta e eles estão cauterizados com o mesmo pensamento de tudo o que os médicos e aquele ambiente, né, proporcionam para os pacientes. O Lima, na verdade, rejeita a proposta, a Ivone até concorda, né, em começar a mudar, né, a limpar aquele ambiente, porque eles viviam um ambiente muito sujo, mas Aham. inicialmente eles têm um desencontro. Exato. E aí o Lima e a Ivone, eles são completamente diferentes, né? O Lima, ele tem uma pegada mais hostil mesmo, da forma com que os médicos tratavam eles, e eles consecutivamente reproduziam essas ações, essas atitudes para os pacientes também. E ele chegava até a ser agressivo com os pacientes, e a Anice, ela chamava muita atenção dele, né? Em uma nessa fotografia que a gente colocou, ela tá até, quando ela chega para recepcionar os pacientes, e ele começa a chamar a atenção de todo mundo, e aí ela briga com ele e fala para ele: cala a boca, preste atenção. Isso aqui é um estudo, é a nossa matéria-prima do nosso estudo. Você precisa se concentrar e observar. Então, assim, mesmo tendo muita resistência, ela queria mostrar o tempo inteiro o respeito com o outro, para que os pacientes se sentissem respeitados, e os auxiliares, no caso, que estavam ali lidando direto com eles, entendessem que eles precisavam respeitar o espaço dos pacientes que estavam ali dentro do hospital. E a outra relação que a gente associou foi da Nice com os clientes, né? Ela fala para parar de chamar eles de paciente,
que, no caso, os pacientes deveriam ser as pessoas que estavam lidando com aquelas pessoas que estavam ali dentro. E aí, em um dos atos revolucionários dela, ela vai lá no Lúcio, né, que ele estava no chamado cofre, que é um local onde ficava a pessoa mais perigosa daquele ambiente, e aí ela deixa o Lúcio vir, se relacionar com as outras pessoas e expressar a arte dele, da forma dele, né, cada um na sua individualidade, e ela sempre fica observando o comportamento deles, mostrando para eles que eu confio no que vocês estão fazendo, eu quero que vocês confiem em mim também. Ela começou a utilizar um método influenciada por um psiquiatra suíço, que ela começou a acreditar na técnica da linguagem simbólica, né, expressa através da arte. E aqui a gente consegue identificar que no auge, né, da maior loucura com que os médicos daquele ambiente achavam que os pacientes estavam, em hipótese zero, os sentimentos deles foram esquecidos. A gente consegue observar isso nas artes que eles produziam e também na relação com que foi construída ali dentro. Na relação de amor mesmo um pelo outro, de cuidado, de carinho, de troca, e a gente consegue identificar que as pessoas se apaixonaram e quando elas tentavam expressar a arte dela, elas se remetiam a acontecimentos passados. Então, assim, independente do tempo que elas estavam ali, independente do que levou elas para lá, os sentimentos delas jamais foram esquecidos. É verdade, ela ganhou a confiança deles, né? Ela conquistou eles através do carinho, da ternura, do amor e na verdade, de querer ver a transformação deles, porque eles viviam com medo, né? Por conta da forma que eles eram tratados, mas houve uma relação de confiança aí, né? Construída. Exato. E para a gente finalizar, a gente trouxe um pouquinho dos resultados, né, que foram as obras de arte produzidas pelos pacientes de um hospício exposta, né, um referencial grande da parte artística. Um dos pacientes que era considerado de uma outra ala, onde tinha uma doença crônica, que era o seu Emídio, ela consegue trazer essa humanidade de volta para ele e eles conseguem mostrar para o seu Emídio que a doença dele não era uma doença crônica. Ele precisava de afeto, ele precisava de carinho, de atenção, de um olhar diferenciado. E aí, no final do filme, o seu Emídio consegue a sua alta e voltar a se relacionar socialmente, coisa que para os médicos, né, que utilizavam a lobotomia e a outra técnica achavam que era impossível, que eles iriam ficar ali para sempre, porque ele não tinha mais esperança, não tinha mais jeito. É verdade, e a gente consegue concluir com tudo isso que a gente sempre pode fazer a diferença, né? Não importa o lugar que a gente está, não importa se a gente está realmente na nossa função ou não, mas se a gente está num determinado lugar que foi entregue para a gente, e se a gente tem algo a fazer, a gente precisa fazer, né? Com todas as nossas forças, na medida que as coisas vierem à nossa mão, foi o que ela fez. Ela fez o que ela pôde com o que ela tinha, né? Exato. O amor, ele sempre vence, né? Eu acho que essa é uma mensagem muito forte. Independente do que aconteça, do caos instalado, o amor, ele sempre vence, ele sempre prevalece. Ela não olhou o ambiente, o momento e a situação e nem a época que ela vivia por ser mulher, né? Ela só olhou, eu preciso fazer algo por essas pessoas, são vidas, eu preciso fazer algo por elas. Toda vida importa, né? Verdade. Gente, esse é o trabalho, tá? Beijo. Beijo, muito obrigada.